Boa noite, Célia. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tô aqui tentando arrumar essas coisas. Oi, Consolação, tudo bem? Tá boa, Célia? Tudo, Bem? tudo bem. Uma alegria ter você aqui. A alegria é toda minha, querido, toda minha. Uma alegria Ô, mesmo. Célia, Oi. aqui a Fazenda Modelo já está funcionando? Não, ainda não. Não? Estão em troca de reitoria, né? Na Universidade Sei. Federal a qual o espaço pertence. E então vai demorar um pouquinho mais. Ah, E o Luiz Gonzaga? Tá Você vai funcionando. porque eu estou tendo com a Consolação. Eu estou querendo, talvez no final de semana, dar um passeio aí para conhecer lá a Fazenda Modelo, né? Sim. E o Luiz De lá, Gonzaga? Estamos aqui às ordens. Estamos aqui às ordens. isso funciona no final de semana? Funciona domingo de manhã, sábado de manhã e domingo de manhã. Que bom. Tem palestra, Célia? Tem palestra. Sábado e domingo de manhã. Sábado tem a sopa, né? E uma palestra para as assistidas. E a evangelização das crianças carentes. E no sábado à tarde tem um estudo, né? E no domingo pela manhã, uma reunião de meia hora com a palestrinha de meia hora. Isso no final de semana. Gente, o som tá bom, a luz tá bom, tudo tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver, tá. Pessoal do Instagram, eu tô gravando no Instagram também, tá? Tá. Pessoal do Instagram também já tá chegando. Aí não tá frio não, Célia? Tá um pouquinho frio. Posso falar que tá fresquinho, Consolação? Tá fresquinho. Nossa, mãe. Como é que tá aí? Gelado. Aqui tá um pouquinho fresquinho. Nossa, mãe, aqui onde que eu moro, minha filha, eu ligo o aquecedor de ambiente, visto roupa quente. Verdade. Rosa, Olha só. nossa, que cima é gelado. Muito frio. BH é frio, muito frio também. Hein? BH também é muito frio também. É. Aqui em Pedro Leopoldo era gelado em Pedro Leopoldo. Agora não é tanto mais, não. O tempo mudou muito. Nossa. 8h59, meninos. No meu também. Já faltando 57, 56. Bom, gente, eu vou sair, vou ficar só vocês duas. Célia, bom trabalho para você. Obrigada, Marcos. Oi, falou comigo? Encontros e reencontros de mundo espiritual. Isso. Então tá ótimo. Bom trabalho para vocês. Obrigada, querido. Obrigada. O Portal do Consolador apresenta a vida no mundo espiritual. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões.
Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Portal do Consolador. Este é o programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada coração e cada lar nas mais ricas bênçãos de amor, de paz e de luz. O nosso tema desta noite é encontros e reencontros no mundo espiritual. E a nossa expositora da noite é a querida amiga Célia Diniz, trabalhadora do Movimento Espírita, do Centro Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Boa noite, Célia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Consolação. Muito obrigada pela acolhida. Meu boa noite também ao Marcos, que nos recebeu, e a todos que nos ouvem nesse momento. Então, nós vamos pedir a vocês que aqueles que ainda não são inscritos no canal Portal do Consolador, que por favor se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho das notificações para que vocês recebam a nossa programação. E o like é muito importante, porque o YouTube vai compreender que esse conteúdo é relevante e vai fazer com que esta mensagem alcance mais corações, cumprindo um objetivo da doutrina espírita de esclarecer, de consolar, não é? A todos aqueles que a buscam. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura e depois passaremos a palavra para a Célia. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de encontro de corações unidos no mesmo ideal de amor. E nós te pedimos, Jesus, que envolva todos nós na sua paz, na sua luz e no seu amor. E que, ouvindo os teus ensinamentos, que nos serão transmitidos pela nossa amiga Célia, que estes ensinamentos caiam em nossos corações e em nossas mentes, como sementes férteis, e que produzam frutos de amor, de bondade, de paz e de luz. Abençoa a todos nós, Jesus. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e aqueles que irão assistir a este programa em outra oportunidade. E todos os nossos irmãos em humanidade sejam envoltos pela tua paz. E que a Célia, de uma forma muito especial, receba de ti, Jesus, todo o envolvimento amoroso, para que ela possa bem desenvolver o estudo desta noite. E assim, em teu nome, nós iniciamos a nossa palestra desta noite. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Antes de passar para a Célia, eu esqueci de dizer para vocês
se inscreverem também nos nossos canais parceiros, que o Marcos vai colocar aqui embaixo na tela. E a gente agradece a todos eles. Então, Célia, a palavra é sua. Obrigada, querida. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que estão conosco neste momento e os que vão estar no futuro. Ao pessoal do Instagram aqui, meu carinho também. E quero falar, então, dos encontros e reencontros no nosso retorno ao mundo espiritual, quando desencarnamos. Então, de todas as certezas da vida, a morte talvez seja a maior delas. Que a morte vai chegar para nós um dia, talvez seja a maior das certezas. No entanto, a morte dificilmente entra em nossas cogitações quando nós estamos planejando o nosso futuro. Porque culturalmente nós fomos educados para ganhar e nunca para perder. E neste caso, nós não conseguimos ver a morte como a vitória da libertação, como o término maravilhoso de uma existência, como a libertação da prisão que o corpo de carne representa para nós e nos limita tanto. Nós não conseguimos ver a morte em uma vitória. Nós vemos sempre na morte a perda da vida. Então, durante nossa existência, nós nos preparamos para a nossa vitória profissional, para a realização de nossos sonhos afetivos, para os nossos projetos de vida, formação de uma família, fazer uma casa, comprar um carro, fazer aquela viagem dos nossos sonhos. E tudo isso a gente coloca nas nossas cogitações do futuro, mas nada disso é certo que vai acontecer. Nada desses projetos. A viagem de volta para casa, que é o mundo espiritual, é a única coisa certa. Então, como disse a geriátrica, a médica geriátrica Ana Cláudia Arantes, que ninguém garante nada sobre o futuro. Sucesso na carreira, se nós vamos encontrar ou não o amor de nossas vidas, se nós teremos filhos ou não, mas a morte é garantida, diz ela. Não importa quantos anos nós viveremos, quantos diplomas nós teremos, quantas pós-graduações nós fizermos, não importa se nós formamos família ou não, com ou sem dinheiro, com ou sem filho, com ou sem amor, a morte vai chegar. Isso é certo. Numa pesquisa de 2018, encomendada pelo Sindicato de Cemitérios e Crematórios, você pode ficar pensando assim, pesquisa encomendada por cemitério, crematório? Pelo sindicato deles, com certeza, para ver como é que vão fazer uma publicidade aqui na nossa região, não sei se aí por volta de onde vocês estão, e no caso o Portal do Consolador em Juiz de Fora, eu não sei se tem aí essa propaganda que chega, esse anúncio que fala assim: se você não sabe quando nem como, saiba pelo menos onde. E aí te oferece o parque, né? O cemitério. Então, você imagina que coisa estranha. Eles têm que vender, é uma indústria. Imagina no telemarketing algo que já nos aborrece tanto, quando esse telemarketing vai de pronto assim na nossa cara. Hoje eu estou te ligando para te vender uma sepultura. Poxa, isso é super mal recebido, né? Então, a pesquisa eles fazem para identificar a percepção de nós brasileiros frente aos temas relacionados com a morte. E pelo resultado que eles obtiveram, ficou patente o despreparo, ficou patente que era muito difícil encontrar uma abertura na mente dos outros para tocar no assunto morte. Mesmo o espiritismo, que tem essa abertura, porque afinal é a religião dos espíritos, dos imortais, eles voltaram do outro mundo, do além-túmulo, para nos dizer, para nos trazer as informações que trouxeram. Então, mesmo o espiritismo que tem esta abertura, mesmo entre nós espíritas,
a coisa é complicada. Quando eu comecei agora à noite a falar com vocês devem ter pensado, puxa, ela vai falar disso? É de morte que ela vai falar? Então, é sim de morte que nós vamos falar, porque nós precisamos de falar de morte para sentir a exuberância da vida. Então, a gente também vive cheio de pruridos quanto a esse tema. Por exemplo, se nós visitamos um amigo em estado terminal no hospital, e esse amigo nos diz algo parecido com: eu acho que eu estou indo embora, eu acho que o meu tempo acabou. E a gente sabe que ele é um paciente terminal, tudo indica que sim, e no entanto a gente não consegue concordar. A gente fala, não, que isso, nós vamos orar para que isso aconteça o melhor, como se o melhor não fosse deixar aquele corpo doente em cima de uma cama, num caixão e seguir em frente, né? Então, a gente também não encara com a espiritualidade que poderíamos encarar. Então, entre os resultados dessa pesquisa, ficou muito claro que 74% das pessoas afirmam não gostarem de falar sobre o assunto morte e não falar sobre o assunto. Acho o tema depressivo, mórbido e não gostam mesmo de tocar nesse tema. Uma pessoa me disse, se referindo ao livro que eu escrevi, que chama Vencendo a Dor da Morte, ela falou, Célia, já sei de que se trata seu livro, não li e não vou ler, porque eu não quero estar preparada para perder um ente querido. Essa fuga, esse medo, não evita que isso aconteça, mas cada um é cada um. Então, nessa pesquisa, quando perguntavam o que é a palavra morte, com o que você associa a palavra morte, 63% associava a palavra morte à tristeza, 55% a saudade ou dor, 44% a sofrimento e medo, 26% associava com algo fora desse quadro da angústia, 26% associava com aceitação e 19% associava a palavra morte à libertação. Então, a pesquisa mostra o despreparo, o medo, né? Todas essas circunstâncias que envolvem o terminar da nossa existência aqui, né? E ficou bastante claro que esse assunto vai ser ainda por muito tempo um tabu muito grande. Na questão 160 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos uma coisa extremamente consoladora, que nós podemos reencontrar os nossos amigos, os nossos entes queridos, quando nós retornarmos ao mundo espiritual pelo fenômeno da morte. Nós podemos reencontrar os que morreram antes de nós, se é que nós tivemos com eles verdadeiros laços de afeto. Se você não teve um sentimento forte, não faz sentido e você realmente não encontra mais com aquela pessoa. Mas quando você tem verdadeiro laço de afeto, o encontro é tranquilo. Frequentemente, essas pessoas até vêm ajudar no desencarne. E muitos, no leito de morte, relatam a presença de familiares e de amigos. Todos vamos encontrar, então, com os nossos amigos e nossos entes queridos que partiram antes de nós. Mas quando este encontro, reencontro, será percebido, vai depender de cada um. Vai depender da profundidade e da duração, da perturbação que acompanha o fenômeno morte. Pode ser uma perturbação leve, como aquela, por exemplo, quando a gente viaja muito, a gente que faz palestras assim, viajando muito, a gente acorda pela manhã e olha o quarto de hotel, estou no hotel, estou em casa, que cidade é essa? Então, é aquela perturbação que, com um pouquinho, com segundos, você já reconhece, estou em tal cidade.
ou estou em casa? Então, a perturbação que acompanha o fenômeno morte pode ser só essa, rapidinha, como pode ser um estado de profunda alienação mental e pode demorar, às vezes, décadas. Pode demorar décadas, imaginem. Então, o encontrar os nossos entes queridos vai depender desse tempo variável da perturbação que segue a morte. André Luiz, por exemplo, relata no extraordinário livro Nosso Lar que ele, apesar de ter a presença quase sempre da mãezinha dele, o protegendo no umbral, ele não percebe a presença dela, né? Ele fica num estado de alienação, ali no umbral inferior, e ele não percebe a presença da mãezinha. Então, isso acontece porque, para a grande maioria de nós, simples mortais, né, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. A pessoa precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. E a lucidez e a memória só vão voltando à medida que apaga a influência que o corpo físico tem sobre o espírito, pelo fato de ainda estar com alguns laços ligando o corpo físico ao espírito. Pelo fato de o perispírito, que são esses laços que ligam nós, espíritos, ao corpo, ainda está assim bem com alguns laços ligados, porque às vezes sempre morrer é desligar todos os laços que prendem a alma ao corpo. Mas às vezes a medicina decreta uma morte clínica e esses laços foram desligados apenas 30%, 40%, deixando o resto do desligamento mais lento, mais gradual, de acordo com, inclusive, o apego que se tinha à vida física, ao apego que se tinha às coisas da vida física, né? Pela dificuldade que nós temos de abandonar a vida física. Então, à medida que essa perturbação vai passando, a gente vai desligando cada vez mais do corpo físico, e à medida que vai dissipando, espécie de uma névoa que obscurece a nossa visão, os nossos pensamentos, a gente então vai tendo mais lucidez. O meu pai fala dessa névoa. Então, essa perturbação pode ser de algumas horas e até de muitos anos. A questão 165 de O Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que ter acesso às informações que os espíritos trouxeram de como são as coisas no mundo espiritual, como é a vida que continua, saber essas informações exerce uma influência muito grande na adaptação a essa nova vida. Mas o que realmente impacta é a prática do bem e a pureza da consciência. Tanto que pessoas que professam outras escolas religiosas que não têm tanta informação ou nenhuma informação do mundo espiritual podem ter um período de perturbação e uma lucidez muito menor do que um espírita que conhece tudo. Por exemplo, eu me lembro da minha mãe perguntar a Chico Xavier sobre a situação de um jovem de 41 anos, estudioso da doutrina, muito estudioso da doutrina. Mas ele tinha partido sobre quase um suicídio inconsciente pelos desregramentos da vida dele. E minha mãe pergunta para o Chico, como está fulano? Ele está bem? E Chico fala, Lia, ele não era um analfabeto espiritual. Eu achei muito interessante Chico se referir isso às pessoas que sabem como são os mecanismos do desencarne, os mecanismos do retorno ao mundo espiritual. Né? Ele falou, olha, ele não é um analfabeto espiritual, mas as condições que ele está partindo são agentes bem complicadores aí para a lucidez dele, para a perturbação. E o meu pai escreve sobre a própria morte,
que os anos de fé e experiência com as tarefas espirituais somavam esperanças no coração dele, naquele momento que ele viu que ele estava desencarnando. Ele escreve isso numa carta psicografada por Chico Xavier. Então, realmente, saber que a vida continua, a perturbação é menos longa. Espera aí que aconteceu uma coisa aqui. Saber que a vida continua, a perturbação é menos longa, mas acontece de uma forma ou de outra, ela acaba acontecendo e ela é muito pior nos casos de morte violenta, como, por exemplo, suicídio, suplício, acidente, apoplexia, né, que eu fui procurar o que significava essa palavra. Morte por apoplexia é a morte causada por embolia, por trombose, por derrame, por esses acidentes cardiovasculares e cerebrais, né? Então, ferimentos são mortes que causam um estado de perturbação um pouco maior, porque o espírito fica surpreendido, né? Ele fica mais assustado, mais espantado, e muitas vezes ele nem acredita que está morto. Até obstinadamente alguns afirmam que não estão mortos, né? No entanto, eles veem o próprio corpo, reconhecem aquele corpo num caixão, sabe que aquele corpo é seu, mas ele não compreende como que ele se acha separado daquele corpo. E quantas e quantas vezes a gente tem notícia de espíritos que voltam para suas casas e tenta conversar com seus familiares e fica ali sem entender por que eles não respondem, né? E essa ilusão de estar vivo prolonga por algum tempo, até na própria casa eles ouvirem alguém dizer: quando mamãe morreu, quando papai morreu, eles vão raciocinando. Mas só depois de algum tempo que o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao mundo dos vivos na matéria. Nas reuniões de intercâmbio mediúnico aqui no nosso centro Luiz Gonzaga, a gente recebe vários espíritos nessa situação, dizendo: por que eu converso com a minha filha e ela não responde, e ela fica me chamando e eu digo: estou aqui, e ela não responde. Então, é muito doloroso, né? Essa incompreensão, ao mesmo tempo que muitas das vezes é uma fuga. Lá no fundo, o espírito já sabe que ele não pertence mais ao mundo da matéria densa. Mas ele nega aquela realidade. Quantas vezes nós mesmos negamos realidades nossas, né? Em alguns aspectos. Então, esse fenômeno de não se reconhecer vivo, de não se saber vivo, ele se explica pelo fato de que, surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado e, com a brusca mudança que se operou nele, ele considera a morte, muitas das vezes, como destruição total, aniquilamento total da vida, e ele olha para si próprio, ele se vê, ele tem a sensação do seu corpo ali, e mais aumenta a ilusão, o fato de ele se ver com um corpo semelhante ao que tinha, de matéria física, de carne. Nós temos o corpo espiritual igualzinho ao nosso corpo de carne. A gente veste pela força do pensamento, pelo hábito. Eu me imagino vestida de calça jeans e camiseta, que era o estilo que eu mais gostava, e ali eu me vejo vestida. Então, essa ilusão de estar vivo, de ter um corpo sólido, dificulta muito, né? E embora eles estejam assim começando a perceber, eles fazem questão de não entender totalmente aquela situação. Poucos ficam preparados para o desencarne. Rabindranath Tagore, ele escreve parte de um poema que fala sobre essa preparação, esse desprendimento, né? Ele disse: já posso partir, que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo minha partida.
devolvo as chaves da porta e abro mão dos meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que eu peço a vocês. A ordem chegou e eu estou pronto para a minha viagem. Então, com esse poema, ele se mostra totalmente preparado. E eu me lembrei de um amigo cuja leucemia foi educando aquele coração quase ateu, totalmente despreocupado com as questões religiosas, e a leucemia foi trabalhando aos poucos, a família muito católica fazia infindáveis novenas para que ele se curasse. E ele se curou. A alma dele se curou. Porque numa bela manhã, ele diz para a freira, com quem ele já estava começando a conversar sobre a realidade que o aguardava, e talvez ela tenha sido ali para ele, naquele momento, uma forte referência religiosa, e ele conversando com ela, ele olha para ela e diz: irmã, eu estou pronto. Eu estou pronto. E ela fala: então eu vou orar a Deus que te acompanhe. E daí algumas horas ele desencarna. Quer dizer, as orações da família ajudaram. Ele realmente se curou, né? É lindo, é lindo. Ele se liberta daquele corpo que não tinha mais condições de manter a vida, mas segue mais vivo do que nunca. Então a gente observa então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, ao seu próprio sepultamento, como se fora o de um estranho, tranquilo. E ele fala desse ato como se não lhe dissesse respeito, até o momento que ele compreende de fato a verdade. E permitam-me de novo aludir ao meu pai, de quem eu tive várias informações sobre esse morrer, sobre esse chegar no mundo espiritual, né? Ele disse numa carta psicografada por Chico Xavier que ele acompanhou o próprio enterro. E eu achei isso muito doloroso. E quando eu fui pesquisar para escrever sobre isso, para comentar sobre isso, eu descobri que isso é mais comum do que nós supomos, porque é a última lição que a vida da Terra nos dá e é a primeira lição da imortalidade que a gente recebe. Os mentores ficam do nosso lado dizendo: olha esse corpo aí que está sendo enterrado, isso aí é só matéria, olha para você, você continua vivo, a vida continua. Então essa é a primeira lição, acompanhe o próprio enterro. A perturbação que se segue à morte, então nesse caso, nada tem de penosa, porque a pessoa se conserva calma, semelhante a quem acompanha uma situação qualquer da sua vida e tem um tranquilo despertar, né? Mas para aquelas pessoas cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústia, né? E isso aí fica muito complicado, o morrer de cada um. Nas mortes coletivas, que a gente viu aí e tem visto na guerra, vimos na Covid, nos deslizamentos de terra, nas encostas, né, do rio, a gente viu que apesar de muitos morrerem ao mesmo tempo pela mesma causa, eles não saem juntos tendo a mesma experiência após a morte. Cada um tem o seu períodozinho de perturbação diferente do outro, cada um segue um lado, cada um vai para um canto, cada um se preocupa com uma coisa, e a morte é igual fisicamente, mas espiritualmente totalmente diferente. Totalmente diferente. E se eu morrer numa época em que minha filha já reencarnou, como que eu vou reencontrá-la? Não sei como posso lidar com a possibilidade de nunca reencontrar minha filha. Perguntou uma mãezinha paulistana que começou a estudar a doutrina espírita, procurando o melhor caminho para lidar com a perda da filha ocorrida aí há 7 meses, subitamente. Teve umas síncope cardíacas e vai assim de repente.
E ela estava estudando a doutrina em busca de compreender tudo isso, e ela já tinha alguma compreensão, porque ela já coloca a palavra perda entre aspas. Não sei como é que eu posso lidar com a perda da minha filha, se eu chegar lá e ela já tiver reencarnado. Então, a amiga Lúcia, também paulistana, que encaminhou a dúvida dessa senhora, já havia respondido para ela e falou: Célia, dá uma olhadinha se eu respondi certo. E a amiga tinha respondido que se ela chegasse no mundo espiritual e a filha tivesse reencarnada, que o encontro continuaria nos mesmos mecanismos de agora. Nós aqui podemos encontrar os nossos entes queridos que partiram antes de nós, durante o desprendimento de nós espíritos, durante o sono do corpo físico. E se nós estivermos lá e o filho aqui, da mesma forma os encontros podem acontecer. Então foi uma boa resposta que a Lúcia deu, ela que também começa a estudar a doutrina para saber lidar com a perda de um filho. Então a gente pode encontrar durante o sono, mas alguém pode pensar, mas isso é pouco, eu quero ficar junto o tempo todo. Só que nem aqui na Terra nosso egoísmo define o tempo de convivência. Os nossos entes queridos vão para longe, os nossos filhos vão para longe para trabalhar, para estudar, para construir família. E nós não temos ali aquela... A vida não é ficar lambendo a cria o tempo todo, né? Cada um tem o seu caminho. Mas é no Evangelho, no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo, lá no item 18, é que fala sobre reencarnação e laço de família. E os espíritos nos explicam que de maneira nenhuma os laços de família se quebram com o processo da reencarnação. Pelo contrário, eles se estreitam, os laços se fortalecem. Por quê? Porque nós viemos de uma família que nós temos formada lá no mundo espiritual. Nós temos uma grande família lá, espíritos, centenas, reunidos pelo amor, pela simpatia, pelas inclinações, né, pelos gostos. E a encarnação nos separam por um tempo. Vem para a Terra e voltamos para essa família. Vem para a Terra e voltamos. E somos recebidos lá como quem retorna de uma viagem. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o ir e vir, você vem como filha, vem como irmã, vem como tia, vem como amiga, e a sua família espiritual está lá, a sede está lá, a casa principal está lá, o núcleo familiar está lá. E aqui nós viemos para passar algum tempo, morrer é voltar para casa. Então, logicamente, nós vamos nos reencontrar todos aqui e lá. Todos, sempre. Vamos encontrar porque esta é a lei da vida. E à medida que nós vamos evoluindo e nós vamos dando à vida na matéria a pouca importância de que realmente ela tem, as afeições vão ficando mais vivas e não perturbadas pelo egoísmo. Perturbada pelo egoísmo, nós entendemos bem mesmo o que significa essa nossa forma de amar, apegada, né, que quer estar perto o tempo todo. Então, nós estamos referindo a afeições, né, legítimas de familiares queridos, afeições espirituais que aqui na Terra a gente percebe, e quando as afeições são de alma para alma, são afeições legítimas, o relacionamento não termina com o corpo físico destruído, né? Quando os laços são apenas dos sentidos, do interesse, não tem motivo nenhum para encontrar depois. É mais ou menos como aquele marido que era muito bonzinho, só que ele não era bom, ele era bonzinho. E a esposa aproveitava daquela situação, né? Exigia muito,
abusava da boa vontade, cansava muito esse marido. E ele vai embora. E quando ele se vê no mundo espiritual, ele fala, upa, que beleza, vou descansar. E estava lá já há algum tempo, quando um dia ele escuta, ela morreu também. E ela chega esbaforida procurando por ele. Estou te procurando. Ele falou, para quê? Uai, porque você é meu marido. Ele fala, era só até que a morte nos separasse. E a morte nos separou. Brincadeiras à parte, Emmanuel diz, no Livro da Esperança, que depois da morte, sentimentos indefiníveis tomam conta do nosso coração. Rebentam mágoas e alegrias, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor e fel e brados de esperança. Que nós rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e infelizes. Então é essa dicotomia, né? Porque nós somos sombra e luz. Então a gente vivencia esse cipoal de emoções. Às vezes a gente se vê muito feliz porque reencontrou um ente querido e muito triste porque deixou um ente querido para trás. Enquanto nós estivermos nessa escala evolutiva, nascer e renascer será motivo ainda sim de sofrimento, de emoções fortes assim. Chico me disse que esteve presente na desencarnação do meu pai. Em espírito, naturalmente, Chico já morava em Uberaba, meu pai e ele conviveram durante muitos anos, trabalharam juntos na Fazenda Modelo, trabalharam juntos no Luiz Gonzaga durante muitos anos, e quando o meu pai se vai atropelado por um caminhão aos 66 anos de idade, o Chico vem em desdobramento para ajudar no desencarne do meu pai. E ele me disse que viu meu pai antes do desligamento total, né, desprendido do corpo, talvez pelo coma ou pela anestesia ainda de uma cirurgia que ele tinha sido submetido, né, talvez pela anestesia ou pelo coma, eu não sei ao certo, ele viu o meu pai se despedir de cada um de nós. E nós estávamos todos no hospital, nós éramos 13. Alguns no quarto, no apartamento com a minha mãe, naquela época podia ter um apartamento para o parente no CTI, os familiares ficavam num apartamento. Tinha alguns com a minha mãe lá e outros nos carros lá fora. Eu era dos carros lá fora, no hospital, passando a noite ali. E ocorreu aquela famosa visita da saúde, onde os médicos disseram, nossa, ele teve uma melhora ótima. Foi a única hora desde os 3 dias do acidente que todos dormimos ao mesmo tempo. Todos dormimos. Então Chico conta que o meu pai foi despedir de cada um de nós enquanto dormíamos. E ele me pergunta, você não se lembra? Não. Ninguém se lembrou? Não, ninguém se lembrou. E ele fica decepcionado com a nossa falta de percepção, né? Ele fala, nossa, foi tão lindo e comovente, mas a gente não mereceu a dádiva, né, de recordar, quando acordado, das bênçãos que nos chegaram enquanto dormíamos. Isso é uma coisa complicada. Então, como que se passou na desencarnação do meu pai, eu posso testificar a certeza do nosso reencontro com todos aqueles que amamos e que já se foram. Eu posso afirmar que nós reencontraremos os nossos entes queridos de novo, que a morte é menor do que o amor que nos une. Chico relatou o encontro quando meu pai, então, se desliga totalmente do corpo no fenômeno da desencarnação, né? Chico relatou o encontro do meu pai com a minha irmã Daisy, que estava na pátria espiritual há 7 anos. E contou então Chico que o Dr. Bezerra tinha se aproximado dele e dito, Chico, vamos ao hospital em Belo Horizonte visitar o Lico, que está na hora da partida dele. E Chico chega a tempo de ver e ajudar naqueles últimos laços
que ainda prendiam o espírito do meu pai a desatar esses últimos laços, né? E o Chico, a mediunidade dele é tão extraordinária que ele foi capaz de nos dizer o que meu pai sentia e falava naquele momento. Sentia e pensava naquele momento. Essa bênção que meu pai recebeu dessas presenças elevadas de Dr. Bezerra e de Chico Xavier não é uma prerrogativa injustificável, porque ninguém realmente está sozinho. E todos nós teremos, na hora da nossa passagem, a presença iluminada de Jesus por meio dos seus mensageiros abnegados, né? Então, meu pai sai do corpo e ouve assim: pai, sou eu. Ele olha aquela mocinha de uns 17 anos e não reconhece. E ela fala: pai, você não está me reconhecendo? Eu cresci. E embora ainda ele tivesse se ajustando àquela nova condição, os olhos estavam nublados, né? Ele vê a filhinha mesmo assim. E emocionado, ele abraça aquela filhinha e pensa: minha filha, 7 anos de saudade. Então, Chico é capaz de relatar o que meu pai pensava, o que meu pai sentia. E ele diz que meu pai, naquele momento, lembrou que a filhinha também havia partido para o plano espiritual, também atropelada por um caminhão. E o Chico conta que o meu pai abraça a filha e sofre uma espécie de desmaio devido àquela emoção. E ele é levado ao repouso e acordou depois, foi acordado para assistir o próprio sepultamento do corpo físico. O esforço de acompanhar o próprio sepultamento, então, funciona como esse exercício de aquecimento, né? Uma espécie de preparação para os movimentos iniciais da libertação, para seguir aquela longa viagem que se inicia naquele momento. O espírito do meu pai, ao lado do Chico, faz uma prece agradecendo ao corpo físico que lhe serviu de instrumento de trabalho. E alguém diz a ele: despede deste corpo velho, como se fosse de um uniforme esfarrapado, que você não pode mais contar, que você não precisa mais. Então, meu pai faz aquela prece agradecendo aquele instrumento de trabalho, porque assim ensinava a doutrina. Quando meu filhinho se foi, Chico falou comigo: seu pai manda lhe dizer que aguente a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer: graças a Deus, reencontrei meu filho. Então, a dor de qualquer separação é intensa, mas de uma separação sem fim é insuportável. Porém, a vida é muito mais surpreendente e milagrosa do que podemos supor. Então, eu comecei a pensar: que maravilha, eu não perdia o meu filho. A gente se ausentava um do outro por algum tempo. E eu também comecei a pensar que era preciso que eu saísse dessa vida bem melhor do que cheguei, para merecer aquela dádiva do reencontro o quanto antes. Então, por tudo que nós estudamos, eu sei que um dia, na exata combinação entre a misericórdia divina e a nossa capacidade de passar pela perturbação e tudo, eu sei que um dia a gente vai poder dizer: graças a Deus, reencontrei o meu ente querido. Então é isso, ninguém está perdido, o nunca mais não existe, a morte não é o fim. A imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredoura da vida. Nos garante André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele disse, vou repetir porque é lindo isso: a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredoura da vida. Isso é o que afiança André Luiz. Então, nós não somos ainda capazes de sentir a beleza dessa sinfonia, porque ninguém recebe ou dá um adeus, mesmo que temporário, com alegria.
Mas, quando a gente consegue, através do estudo dessa doutrina maravilhosa, aurir nossa confiança em Deus, nós podemos vivenciar a separação com esperanças renovadas. A certeza da sobrevivência é então acompanhada pela certeza do reencontro. E são essas certezas que têm nos fortalecido muito e fortalecido a tantos quantos têm procurado a doutrina em busca deste consolo maior, que a morte realmente não existe. O maior consolo é saber que os nossos entes queridos não se foram para sempre, que estão vivos como nós. E quando nós compreendemos que podemos estar juntos outra vez, a morte ganha outro significado. Essa certeza, então, satisfazendo a nossa razão, torna mais suportável a separação, porque fortalecem muito a nossa fé no futuro. Eu vou me encerrar lendo um trechinho da mensagem do meu pai. Ele dizia: não passei ao sono final do corpo como poderia supor. Quer dizer, foi atropelado e passou logo para inconsciência, né? Não passou. Eu me demorei a pensar, com a incapacidade de me comunicar com alguém, mas eu estava pensando, eu estava ouvindo. E eu estava vendo as mãos que me socorreram, me banhando do asfalto. Eu agradeço aquelas mãos fraternas que me recolheram também para o descanso. E ele fala com a minha mãe: por dentro de mim, eu me detinha a buscar mentalmente a bênção de Deus e a sua presença, Lia, ou a presença dos nossos filhos. Tudo estava nítido para mim. Os anos de fé e experiência os anos de fé e experiência com as tarefas espirituais somavam esperança em meu coração. E pouco a pouco, observando que me via num corpo estragado e sem possibilidade de consertos maiores, conquanto as lágrimas do companheiro e do pai não me faltassem aos sentimentos, eu entreguei-me a Jesus em oração. Que Ele, o Senhor da vida, fizesse de mim o que fosse melhor. Uma neblina da qual desconheço a origem, olha aí a névoa, né? Uma neblina da qual desconheço a origem me envolveu de todo, e dessa neblina o rosto alegre surgiu. Era a nossa Daisy, Lia, a me estender os braços. Não encontrava os que deveria deixar no plano físico, quer dizer, nós, os filhos que estavam aqui. Eu não encontrava os que deveria deixar no plano físico. No entanto, ali estava a filhinha que nos antecedeu na vida maior. Lembrei-me de que ela também sofrera o peso das máquinas na separação do corpo físico. E chorei. Lembrei-me que ela sofreu e chorei, tomado de uma alegria que era sofrimento e de um sofrimento que se transformava em alegria. É aquela mesma imagem que o Emmanuel escreve no livro da Esperança, né? Sentimentos indefiníveis, mágoas, alegrias, ventura, aflição, né? Louvor, esperança, ri, chora, sente livre, sente preso, né? Então, meu pai continua: eu senti-me quase como uma criança de novo e entreguei-me à filha querida, que passou a me acariciar a cabeça cansada. Foi então que um torpor, a qual já se referiram tantos companheiros que nós vimos partir antes de nós, foi então que esse torpor tomou conta de mim e eu ignoro por quanto tempo eu fiquei naquele intervalo de repouso. Reconheço unicamente que acordei sob a proteção de afeições queridas para acompanhar o meu próprio sepultamento. A mamãe Conceição e tantos outros familiares e amigos que eu não sei enumerar. E agora ele fala de outros reencontros. Dos filhos queridos, Daisy e o nosso Marcos, um menininho de 9 meses, que tinha passado para o plano espiritual há
talvez uns 30 anos. Imaginem, não se perde, a afeição não se perde. Meu pai se foi em 79, esse filhinho deve ter ido em 40. 40 anos depois está lá o filho esperando. O nosso Marcos transfigurado em homem feito. Eram eles ali a me ministrar coragem e reconforto. Depois ele fala dos companheiros do Luiz Gonzaga. E não fala, por isso que eu chamei de encontro e reencontro a nossa live de hoje, mas deveria ter sido encontro, reencontro e desencontro, porque ele não fala de uma filhinha chamada Sônia e de um filhinho chamado Ismael. Esses não estavam no limiar da eternidade, aguardando por ele. Deve ser um de nós aí, reencarnados. Eles, os filhinhos que se foram muito cedo, devem ter voltado. E não há apego, não há tristeza, não há sofrimento, porque a distância não existe para os corações que se amam. Era isso, Consolação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, Célia. Um belo estudo. Como sempre, né? Bondade sempre. Não, maravilhoso. Eu adoro esse caso do seu pai, né? Eu acho belíssimo.